Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Ações. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, apresento aqui. Agradecendo de novo, todo episódio estou falando isso, pelo feedback que vocês têm dado, os likes, os comentários têm feito esses vídeos aqui chegarem para mais pessoas. A gente tem gerado cada vez mais inscritos através de Tudo Sobre Ações aqui no canal da Genial. E é mais gente que conhece aqui a empresa, conhece os nossos conteúdos, abre conta, enfim, aproveita aqui todos os produtos que a gente tem na nossa plataforma. Então, por favor, se você não tiver conta, abra na Genial, custa R$0, absolutamente zero, é de graça, você não precisa pagar nada. E é mais do que isso, você abre a conta, você vê aqui nossos conteúdos e logo depois você já decide se você compra ou não as ações. Melhor que isso, impossível, beleza? Bom, só alguns recados antes de começar. Primeiro, hoje a gente vai fazer um vídeo mais genérico, tá? Um pouco diferente do que normalmente a gente está acostumado aqui. Por que eu falo isso? Porque normalmente eu trago assim um vídeo de uma empresa específica, tá? Mas hoje, na verdade, eu quero trazer um vídeo aqui falando um pouquinho sobre a estratégia que eu mesmo sigo aqui no Brasil e aí depois usar do que a gente tem de recomendação oficial dos analistas aqui na Genial, quais ações deveriam você comprar, né, para essa estratégia que eu vou explicar e que estão valendo a pena segundo os analistas da casa. Então é um mix das duas coisas, minha estratégia com o que os nossos analistas pensam. Eu espero que vocês gostem, deixa aqui o seu like. Mais do que isso, me siga no Instagram, Bruno Rosolini, me siga no YouTube, Bruno Rosolini também, você vai encontrar meu próprio canal aqui e siga a Genial também no Instagram, Genial Investimentos, nada mais fácil do que isso, beleza? Bom, então aqui a gente não tem logo nenhum, somente o logo da Genial. E vamos aqui direto para o vídeo. Estratégia previdenciária. Por que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou explicar o que é essa estratégia, vou explicar do porquê que eu gosto dela e depois mostrar 3 ações que no momento atual, segundo o nosso analista, está fazendo sentido para você comprar, beleza? Bom, como eu já dei spoiler, essa daqui é a minha estratégia. E para você entender o vídeo, é interessante a gente compreender como ela funciona. Primeiro, o que é uma estratégia previdenciária? O que isso significa? É quando você cria uma carteira de ações com foco na sua aposentadoria. Ou seja, você compra ações hoje, no momento que você é jovem, que você está trabalhando, você está gerando renda ativa, para que lá na frente, lá no futuro, você, a partir desse investimento que você fez, você passe a receber renda passiva, previdência. Ou seja, por que isso é importante? Porque eu acho que eu gosto de colocar isso aqui na cabeça das pessoas. Pare de depender de INSS. Pare de depender de INSS. Escreva isso na sua testa. Pare de depender de INSS. Isso daí, primeiro, não te garante uma boa renda no futuro. É um modelo, na minha opinião, quebrado e que não vai te dar sossego no futuro. Então, para você garantir o seu próprio futuro, invista você mesmo. Pegue parte do seu dinheiro, compre boas ações e faça uma estratégia previdenciária. É isso que eu estou fazendo. Tenho 24 anos, para você que não sabe. Pretendo me aposentar com, sei lá, 70. Então, imagine quanto tempo eu vou ter investindo esse dinheiro até, de fato, me aposentar. Vou ter um bolo gigantesco me gerando renda passiva e lá na frente eu vou ficar vivendo bem bom, pô, na praia, viajando, comprando coisas que eu quero. Por isso, eu preciso investir desde cedo, tá? Então, a ideia central, como eu falei para vocês, dado que eu quero gerar renda passiva, é encontrar ações que distribuem proventos de forma consistente. Ou seja, bons setores, boas empresas que geram bom caixa, que são setores que a gente chama de setores perenes, para eu conseguir gerar esse fluxo de renda passiva na minha carteira. Não adianta nada eu investir para uma estratégia previdenciária em empresas que não me distribuam nada. Por quê? Porque não importa o patrimônio nessa estratégia, e sim o quanto de renda passiva ela está gerando. Então, por exemplo, eu quero viver com R$10 mil por mês no futuro, com 20 mil, com 30 mil, com 50 mil. Você precisa encontrar empresas que vão distribuir proventos e aí ter cada vez mais ações daquelas empresas para você chegar nessa renda mensal-alvo que vocês, aí é dependente de cada um, né, que você tanto quer, beleza? A optar por essa estratégia, como eu falei, alguns setores vão se destacar mais, vão ser mais atrativos, né, para você comprar as ações. E aqui eu quero mostrar um pouquinho de como que a gente acha esses setores, como é que a gente pode pensar neles. São 2 grandes questões aqui, tá? 2 grandes características. Primeiro, previsibilidade. O que significa isso? Basicamente são as empresas que dentro desses setores trabalham ali com contratos longos, trabalham ali com o investidor conseguir entender o que aquele modelo de negócio está se tratando e conseguir projetar com mais facilidade quanto que aquela companhia está gerando de receita no futuro e mais do que isso, quanto que dos dividendos vão ser distribuídos a partir daquilo. Então, quanto mais previsível for o modelo de negócio daquela empresa, quanto mais longo, vamos colocar assim, um horizonte de tempo foram os contratos daquela empresa, melhor ainda. E depois, perenidade. O que significa? Basicamente são aquelas empresas, aqueles setores que são necessários para a sociedade. Então, independente do momento que a gente está vivendo, aquele setor vai continuar sendo demandado. Aqueles produtos, aqueles serviços vão continuar sendo usados pelas pessoas. E aí, assim, pensando nesses setores, o que vem na nossa cabeça? Energia elétrica.
pensa, por que energia elétrica cai nesses dois conceitos aqui? Primeiro, pensa numa transmissora de energia. Pensa até numa geradora. Os contratos são de longo prazo, especialmente transmissoras. Vamos pensar, aquelas concessões, 35 anos, 30, 35 anos. Durante todo esse tempo, você tem o que a gente chama de RAP, que é a receita anual permitida. Você, como investidor, sabe exatamente quanto que aquela concessão vai gerar de receita para a companhia ao longo do tempo. Mais do que isso, as tarifas vão ser reajustadas por índices inflacionários, via IGPM, por exemplo, via IPCA, isso vai depender um pouquinho de cada empresa, mas aí você tem a previsibilidade da receita e mais do que isso, você vai ser protegido também da inflação, dado que aquilo está sendo reajustado. E aí, como a empresa é muito previsível e a gente sabe exatamente os ciclos que ela passa de investimento ou não, ou seja, ganhou a concessão, coloca as linhas de transição para operar. A partir do momento que está operando, você precisa colocar pouco dinheiro. Vamos pensar dessa maneira, tá? Básica. Pouco dinheiro para manter aquilo em pé. Ou seja, operando, pouco dinheiro sendo destinado para as operações, para os investimentos, na verdade, e aquilo gerando receita, gerando caixa, invariavelmente aquilo vai ser distribuído para os acionistas. Ao longo de quanto tempo? Pô, anos e anos, tá? E a perenidade. Transmissora de energia, independente do momento que a gente está vivendo, ela continua existindo, conectando basicamente a geração de energia com a distribuição e depois a distribuição com o cliente final. Então, pô, pode estar acontecendo uma pandemia, pode estar acontecendo uma crise, pode estar acontecendo bem bom, vai estar funcionando de qualquer maneira, a energia vai precisar ainda ser transmitida. Então a gente até pode classificar as transmissoras, na minha visão, como o segmento de energia menos arriscado. O mais arriscado, na minha visão, é a distribuição de energia, que lida ali com o cliente final, muito CAPEX intensivo, né? Ou seja, capital intensivo, muito investimento que é necessário fazer, a depender inclusive da área de concessão também. A geração tem o risco, obviamente, do preço de energia, temos também o risco, às vezes, de chover muito ou chover pouco, isso pode afetar um pouco o resultado das empresas. A transição não, ela é bem mais previsível, ela é bem mais perene na minha visão. Tá? E aí, olhando para isso, olhando para uma estratégia previdenciária, qual que é o setor que eu mais gosto? É o setor de energia. E por isso eu estou trazendo aqui 3 recomendações da Genial, que a gente tem hoje como compra na nossa plataforma, de empresas de energia. Tá? São 3, obviamente. A Alupar tem um pouquinho de geração, mas tem bastante transmissão. Transmissão Paulista, pô, ela é aqui basicamente uma transmissora pura, e a nossa grande Eletrobras, que é muito, enfim, robusta no Brasil inteiro, se a gente puder colocar dessa maneira. Vamos começar por Alupar, tá, que eu gosto bastante, tenho inclusive na minha carteira. Preço-alvo de R$ 34,00, o que isso significa? Até esse preço, nosso analista acha que vale a pena você comprar a ação. Veja no momento que você está vendo esse vídeo, quanto está custando a ação. Se estiver abaixo de 34, significa que está num bom momento para você comprar. E mais do que isso, vai lembrar, antigamente, eu trazia os vídeos aqui de Alupar e falava, gente, a Alupar está passando por um ciclo de investimento, o dividendo está baixo agora. E de fato, isso era verdade. Agora mudou. Ela está deixando de passar por esse ciclo de investimento robusto e já anunciou, inclusive, uma nova política de distribuição de proventos. 4 vezes por ano, com um payout maior. Então a gente deve ver um dividend yield melhorando. Ou seja, é mais renda passiva que vai entrar no nosso bolso. No momento atual, se você é jovem, você pega esse dividendo e reinveste. Compra mais ações. No futuro, você usa isso para viver, para pagar suas contas. Transmissão Paulista, o ISA-CETEP, chame como você quiser, R$ 28,00, também com uma perspectiva de melhora nos dividendos ao longo desse ano e dos próximos, então fique bastante atento. E Eletrobras, empresa recém-privatizada, mitigado bastante o risco de restatização, com preço-alvo de R$ 52,00, e que, de novo, de acordo com o nosso analista aqui na casa, pode sim começar a pagar bons dividendos à medida que a empresa organiza a casa, vamos colocar dessa maneira. Beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi bem direto ao ponto, mostrando uma estratégia de investimento que não é a única. Você pode ter várias aí na sua cabeça. Você pode ser um cara que investe em dividendos, você pode ser um cara que não gosta, não tem problema. A ideia do Tudo Sobre Ações é que eu consiga te trazer cada vez mais informação. Tem vídeos que eu falo de estratégias táticas, por exemplo. Tem vídeos que eu gosto de falar desse daqui. Sempre com esse cunho aqui de te ajudar com mais informação, beleza? Te ajudar a investir melhor. Certo? Então deixa seu like e lembrando, tá? Se inscreva aqui também no canal e deixe o seu comentário. Beleza? Bom, tamo junto, a gente se vê no próximo episódio. Valeu, falou, fui.